Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um trimestre, para a glória de Deus. Dessa feita vamos falar sobre a escatologia. A visão panorâmica do livro do Apocalipse. A escatologia apocalíptica. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse, né? Tem muita gente que tem pavor quando você começa a falar do livro do Apocalipse. Mas nós temos que falar o que a Bíblia está registrada. E para a nossa meditação, hoje nós vamos, nessa terça-feira, a lição de número 1. Louvamos a Deus pela vida do professor Lorival, do pastor Jean e do pastor Gilvan, que são os comentaristas desse trimestre. Eles comentaram juntos essas lições e nós vamos aprender, tirar do tesouro deles para colocar no nosso tesouro, não é isso? Deus abençoe vocês, meus irmãos, amigos, que são escritores, comentaristas. Deus abençoe nossos irmãos que fazem as leituras diárias. Irmão Samuel Avelino, lá em Palma. A irmã Juliana, que mora aqui em Lavandeira, a professora Juliana. Também o irmão Luciano Dias, o irmão Anderson Vieira, que também fazem as leituras diárias. E que Deus nos abençoe, que possamos ter um bom aproveitamento dessas lições. E o texto de hoje está em Apocalipse, capítulo 3, verso 22, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, essa leitura ela é a abertura desse trimestre, é a visão panorâmica do livro do Apocalipse, Você sabe que o livro do Apocalipse é o livro das revelações de Deus ao nosso irmão João. Quando ele foi julgado na ilha de Pátimo, para a frustração das pessoas que o jogaram ali, ele não morreu. Comido por feras, como eles esperavam, mas João morreu de velho. E nesse meio de tempo, o Senhor aparece a João e mostra-lhes a revelação do Apocalipse. E na visão panorâmica nós temos aqui as cartas às 7 igrejas, que ela vai falar sobre a correção dos desvios doutrinários e também a visão de Jesus glorificado. Essa é a visão panorâmica aqui do livro do Apocalipse. E também sobre os 7 castiçais de ouro e as 7 estrelas e a espada, que está tudo aí nesse livro das revelações. E nós temos também João tendo visão nos céus e na terra, visão do trono e da majestade divina. E também a abertura dos 7 selos. E por fim nós temos também as 7 trombetas. Cada um desse texto, desses títulos aqui, dessa visão panorâmica, é um estudo profundo, se for falar sobre eles. E aí nós temos também, encerrando aqui essa lição, o grande conflito dos tempos do fim, e também o juízo de Deus sobre as nações e também sobre o milênio. Meus irmãos, o juízo de Deus são exatamente para aquelas pessoas que deixaram de obedecer à voz de Deus, deixaram de aceitar Jesus como Salvador, mas um dia todos vão comparecer. Isso aqui é uma das visões panorâmicas dos assuntos que nós vamos estudar. Nós vamos comparecer. É por isso que o texto de hoje diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e esconde,
mas o simples passa e sofre a pena. Então, meus irmãos, a gente precisa parar para ouvir, dar ouvido àquilo que se ensina na casa de Deus. Eu fico vendo tantas pessoas descomprometidas com a palavra de Deus, que quando o pastor está aplicando a palavra, a doutrina, o ensino, eles estão aéreos, eles estão, parece que, no outro mundo, ou até mesmo conversando com alguém, saindo para fora, indo para o banheiro, ficando lá, batendo papo. Porém, nós devemos ter muito respeito pela palavra de Deus. Devemos ter muita reverência pela palavra de Deus. Veja bem que você que está fazendo teologia, você, se não passou por esse assunto que eu vou falar, você vai passar ainda. Quando eles estavam escrevendo a palavra de Deus, os escribas, quando eles chegavam no nome de Deus, eles tinham maior reverência, eles lavavam os pincéis, tinha vezes que lá tomavam banho para mencionar o nome. E às vezes nós escutamos, você está pregando, falando, você está aí conversando, cochichando. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela é falada por alguém, seja qual for a pessoa, mesmo com conhecimento elevado ou com conhecimento bem restrito, mas ele está falando a palavra de Deus. Eu já fui algumas vezes na igreja católica e quando o padre está falando a Bíblia, eu estou reverente, porque ele está falando a palavra de Deus. Então nós devemos respeitar a palavra de Deus, ter desejo de aprender, amar, não é? Que Deus nos guarde e possamos dizer, como disse aquela pessoa que escreveu, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi falou, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí a Bíblia no Salmo 119 diz, como pode purificar o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, vamos reverenciar a palavra de Deus e dar ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.